Olá a todos, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco. O assunto da nossa reflexão de hoje é um tema que sempre desperta o nosso interesse, que são os laços familiares. Então nós vamos abordar os laços familiares sob a ótica espírita. É claro que essa temática ela é bastante ampla, bastante complexa e merece ser tratada de uma maneira bastante profunda, porque existem muitos aspectos sobre ela que poderiam ser abordados. Mas nós vamos tratar de uma maneira bem simples do tema, dentro daquilo que a nossa vivência diária nos apresenta como sendo das dificuldades mais comuns. Então, independente do momento que nós estamos vivendo, que nos pede o distanciamento social, eu prefiro essa expressão, distanciamento, do que isolamento. O distanciamento já é difícil, já soa difícil, mas isolamento é uma expressão bastante pesada. Mas independente deste distanciamento social que as pessoas estão vivendo, o convívio familiar ele é e sempre será extremamente necessário. É importante que nós tenhamos claro que conviver e viver com não são exatamente a mesma coisa. Nós podemos viver numa mesma casa com várias pessoas, mas convivermos com poucas delas, ou mesmo com nenhuma. Se procurarmos no dicionário o que ele nos diz sobre conviver, nós vamos encontrar que conviver é possuir convivência, é ter uma vida em comum, ser próximo de alguém. Mas o ambiente familiar, ele nem sempre garante a proximidade entre as pessoas que fazem parte dele. É possível, muitas vezes, que nós encontremos nos nossos círculos de relacionamento casais que somente se toleram e outros ainda nem isso. Ou então pais distantes emocionalmente dos seus filhos, filhos que são indiferentes aos seus pais, até mesmo os pais idosos, irmãos que mais parecem rivais, ou que na primeira oportunidade se afastam dos demais membros da sua família. Enfim, nós podemos encontrar N situações que comprovam que viver sob o mesmo teto, ter laços consanguíneos, não necessariamente significa convivência. E se nós estendermos esses laços familiares para além dos lares, aos parentes mais próximos ou não tão próximos, quantos relacionamentos desarmônicos, vivências sofridas entre parentes difíceis nós podemos conhecer? Ou ainda, se fizermos uma autoanálise, quantas vezes nós não vamos perceber que nós é que somos esse parente difícil? Um parente difícil que complica a vida daqueles que estão ao seu redor. E situações como essas não dependem de classe social, da idade, da religião, da profissão. O parente difícil, ele existe em todas as famílias. Mas o que é que o Espiritismo, o que é que a doutrina espírita nos diz sobre isso? Então, buscando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos no item 19 do capítulo 4 o seguinte: a união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores
nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que, nas famílias, ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensa. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram e as antipatias se esvaem. Então daí é possível concluirmos que a família nada mais é do que um instrumento muito poderoso para acabar, para eliminar desavenças, rancores, mágoas seculares e favorecer a transformação moral daqueles que fazem parte dessa família. Nós somos espíritos em evolução, com experiências em diferentes encarnações e trazemos bagagens diferentes dessas encarnações. E essas bagagens diferentes, colocadas todas num único ambiente, algumas vezes desequilibram a balança da harmonia familiar. Imagine 4, 5, 6 pessoas, cada um com a sua história, com a sua herança transcendental, com a sua personalidade, com toda a sua bagagem, unidas sob o mesmo teto, convivendo. Mas aí é que está a grande oportunidade para que nós possamos empreender a nossa evolução e alcançarmos a nossa meta reencarnatória no âmbito do resgate familiar. Porque as experiências que nós partilhamos na vida doméstica são como que um material rico, grandioso, que vai nos possibilitar desenvolver qualidades morais, virtudes morais, como por exemplo a tolerância, a paciência, a compreensão, o entendimento, o perdão, o trabalho, a bondade, a gratidão e muitas outras virtudes. Que outro ambiente nós teríamos de conseguirmos desenvolver todas essas virtudes que não no ambiente familiar? É claro que, como todo processo evolutivo, não é algo assim tão simples de se conseguir. Falando até parece fácil, porque muitas vezes as mágoas, os rancores, as dívidas trazidas no íntimo daqueles com quem nós temos que conviver familiarmente são profundos, e o contato permanente entre nós, entre as famílias, aflora esses sentimentos e dependendo do nosso grau evolutivo, fica difícil de suportar. Mas aí é que vai estar o nosso grande mérito. E quando nós compreendermos que reconciliar, perdoar, recomeçar são as chaves para a libertação, para a nossa libertação, fica mais fácil
para que nós possamos olhar para aquele familiar difícil com piedade, com compreensão, porque assim como nós, ele também é alguém que busca o entendimento, a reconciliação, o resgate. Do contrário, não teria aceito reencarnar naquele ambiente familiar, reencarnar junto a nós. Então, nesse momento em que a espiritualidade maior está nos proporcionando esta oportunidade de estarmos mais próximos por mais tempo dessas pessoas, desses familiares, vamos aproveitar para acertar as coisas, aparar as arestas, reconciliar, olhar para aquele que está ali fazendo parte da nossa família com um olhar diferente, com um olhar amoroso, tentando enxergar aquele que está diante de nós, reconhecendo nele alguém que precisamos aprofundar o relacionamento, a convivência, o entendimento. Embora Deus nos conceda sempre outras tantas oportunidades pela frente, não vamos perder mais tempo. Nós temos ainda outras tantas coisas pela frente para fazermos, para aprendermos, para aproveitarmos, para melhorarmos. Então não esperemos que o tempo passe. Não esperemos que a vida afaste de nós aqueles a quem nós precisamos amar mais, compreender mais, tolerar mais, para só então valorizarmos a presença daquele que já não está mais entre nós. Essa foi a reflexão de hoje. Eu espero que cada um consiga olhar para aqueles que estão próximos agora e consiga entender e aproveitar a oportunidade que está tendo. Muito obrigada, um grande e fraterno abraço a todos e que Jesus nos abençoe.